Olá, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. Nesse podcast nós conversamos, nós batemos um papo, nós aprendemos, nos emocionamos e muitas vezes até choramos com histórias, com vivências de brasileiros que deixaram o Brasil e decidiram vir para a Europa, mais precisamente para a região parisiense, em busca de uma nova vida, de sonhos, enfim. Mas hoje é um podcast um pouco especial, diferente daquilo que de repente você está acostumado, você que acompanha a gente, e ou você que está chegando agora, de conhecer esse podcast. Porque hoje nós temos o prazer de ter aqui uma doutora que veio do Brasil e tem algumas coisas peculiares e importantes na vida dela, lá no Brasil e automaticamente na França. Então eu deixo ela se apresentar. Só chamo pelo sobrenome, como falamos aqui na região parisiense. Doutora Baruch, muito obrigado. Obrigada, Cleiton. Obrigada por essa introdução, obrigada pelo convite, por me receber aqui. Me sinto honrada. Acho que é um espaço muito privilegiado poder falar para um público que é composto, em sua grande maioria, por migrantes, por brasileiros que estão fora do seu país. Eu geralmente não alcanço essas pessoas no lugar onde eu estou acostumada a estar, viajando pelo Brasil. Então, eu tenho que te agradecer por isso, por esse espaço. Vou me apresentar. O meu nome é Luciana Veloso Baruch. Eu sou brasileira do norte de Minas Gerais. Nasci em Montes Claros, é uma cidade que nem é tão pequena assim, tem em torno de 400 mil habitantes. E quando eu tinha 17 anos, eu fui para São Paulo para estudar. E lá em São Paulo eu fiz administração de empresas na FGV, que é a melhor escola de administração da América Latina. Era naquela época, continua sendo. Mas desde o início da minha faculdade, por mais que fosse uma faculdade voltada para finanças e eu tive oportunidade de trabalhar em finanças, no mercado financeiro, eu sempre tive um lado humano e um lado voltado para os direitos humanos que eu não conseguia ainda nem entender naquela época. E aí, como eu ia muito bem, direito constitucional e etc., eu fui fazer direito. Fiz direito e depois acabei indo para o lado do direito do trabalho e dos direitos humanos ligados ao trabalho. No direito me especializei em saúde mental e trabalho, fiz meu mestrado, meu doutorado. Esse livro que está aqui, Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador, foi a minha dissertação de mestrado. Eu fiz em 2009, 2010 a dissertação, defendi no comecinho de 2011, só fui publicar em 2015, porque eu não tinha segurança de falar sobre esse assunto, de publicar. Achava que as pessoas não estavam prontas, não iam se interessar pelo meu livro, o que acabou se provando totalmente o contrário, mas eu gosto de falar essa história. E eu sou também auditora do Ministério do Trabalho no Brasil há 17 anos, desde 2007. Fiz no Brasil as primeiras fiscalizações nesse tema de riscos psicossociais, mas de um risco psicossocial com mais frequência e mais intensidade, talvez, que é o assédio em suas diversas formas, sexual, moral, organizacional, de gênero, materno. Ele esteve muito presente nessas fiscalizações que eu fiz de 2010 até 2015. E um mérito que eu acho que vale a pena comentar em uma dessas fiscalizações, eu consegui que o assédio moral no trabalho fosse equiparado a um acidente do trabalho para todos os efeitos, o que significa ter mais garantias para quem passou por aquela vivência, né, por aquele sofrimento, por aquele trauma, que é o assédio e o adoecimento que vem em decorrência disso. Mas nem tudo são flores, e em uma das decisões judiciais, quando eu autuei o Banco do Brasil por não ter emitido a CAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalhador, por conta de depressão, eu falei, os trabalhadores que têm depressão por causa do trabalho, porque eles são obrigados a cumprir metas que são impossíveis, que exigem comportamentos antiéticos, e isso traz um sofrimento que a gente chama em ciências sociais, em ciências humanas, de sofrimento ético-político. E isso corrói o caráter da pessoa, e isso faz com que a pessoa não se reconheça mais, faz com que a pessoa não consiga mais se olhar no espelho e, eventualmente, adoeça do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, e fiz todo um arrazoado, um documento justificando isso. E a juíza disse, quando o banco questionou, você não é médica, então você não pode falar sobre isso. E aí eu percebi que saúde mental era um grande tabu, e tudo isso para dizer que depois eu fui fazer a graduação em medicina, porque eu entendi que a medicina era um espaço de poder, um território de poder, e que para falar desse tema e para continuar, desbravando esse tema, fazia sentido ocupar esse espaço. Aí foi, enfim, um percurso familiar, porque toda a família teve que se sacrificar para isso dar certo, mas ano passado eu concluí
essa graduação. Então, legal. em linhas gerais, essa é a minha apresentação. Eu também tenho um perfil no Instagram, @assedionet, onde eu faço um trabalho de conscientização e de acolhimento de pessoas que passam por situações de riscos psicossociais no trabalho, assédio especialmente, e também ajudo organizações capacitando equipes que vão ou investigar ou receber denúncias, notícias de assédio, de discriminação. Faço palestras, também sou mentora, enfim, trabalhos nesse sentido. Que legal. Eu achei interessante você falar sobre a medicina, então a medicina te capacitava para argumentar aquilo que nem era necessário fazer medicina para coisa. Você já tinha entendido sem ter feito ela. Exatamente, não era necessário, eu já tinha um conhecimento muito aprofundado sobre esse tema, que ele é multidisciplinar, e assim, na faculdade de medicina não se aprende sobre isso. Então a gente tem psiquiatra que não conhece esse tema, a gente tem médicos do trabalho que não conhece esse tema. E tem mais uma questão, a própria faculdade de medicina, a formação médica, a residência médica, por si só, ela é muito tóxica. São longas jornadas. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma figura que é o plantão de 24 horas e que eu acho ela, assim, teratológica, para dizer o menos, assim, esdrúxula mesmo, porque não faz sentido alguém ficar 24 horas acordado para lidar com vidas, para cuidar de pessoas, para administrar uma medicação. A chance de você cometer um erro quando você está 23 horas acordado é muito grande, porque todo mundo fica cansado. A gente precisa descansar. A gente vai ficar acordado ali das 8 até as 10, 11 e depois você começa a ter sinais de cansaço, de esgotamento. Mas na medicina, não. As pessoas usam café, estimulante e daí para coisas mais pesadas, mais fortes, para poder se manterem acordadas, para poderem fazer 24, 48, 72 horas, 90 horas de plantão. Então, a medicina é uma área em que as pessoas não fazem autocrítica, em que tem muito adoecimento. A taxa de adoecimento mental e de suicídio é muito mais alta do que na população em geral. Então, assim, é muito complicado falar assim, você foi talvez para aprender sobre esse assunto? Eu não fui para aprender sobre esse assunto. É claro que todo esse percurso foi para mim um estágio prático. Né? A minha vivência em hospital foi muito rica do ponto de vista de presenciar, de ver a enfermagem, a cirurgia, ver o trato com os pacientes, UTI. Então, assim, nesse sentido eu aprendi muito, né? No sentido prático da coisa. Mas em termos de conhecimento, ele não está ainda na faculdade de medicina. A faculdade de medicina, assim como outros cursos também, não tratam ainda desse assunto, porque ele é um tabu. E qual que é o assunto que é um tabu? Trabalho adoece. Né? A gente tem ainda aquela ideia de que o trabalho dignifica, que a mente vazia é a oficina do diabo, então tem que estar trabalhando, tem que fazer, tem que agradecer o trabalho, porque tem gente que não tem o trabalho, etc. E isso, às vezes, deixa muito pouco espaço para as pessoas falarem, para as pessoas reclamarem, para as pessoas exprimirem as suas dores relacionadas a esse ambiente. Então, tudo que eu sei sobre esse assunto, eu meio que já sabia antes, sim, mas a faculdade, talvez ela tenha me empoderado no sentido de eu me levar mais a sério, porque eu não tenho mais aquele questionamento sobre ser ou não ser médica. Então, eu posso falar sobre o nexo daquele adoecimento com as causas que levaram, entende? Então, ela me deu essa autoconfiança e, por outro lado, ela também reduz os questionamentos em relação ao que eu falo, porque eu não sou mais uma doutora, uma mestra-doutora em Direito, ou uma administradora de empresas, ou uma auditora do governo falando sobre adoecimento. Então, acho que nesse sentido foi muito positivo, não só para mim, mas para todo mundo que acompanha o meu trabalho, que se baseia nele, que tem esperanças nele e que agora pode dizer também. E ela também é médica e agora tudo que ela fala, ela está falando com mais propriedade. Legal. Antes da gente continuar esse assunto, ontem nós tivemos numa palestra na Embaixada, no Vila Lobos, junto com, enfim, uma galera muito legal. E em algum momento eu vi que você falava francês, né? Ah, sim. E nós estamos na França, nós sabemos que a França, né, o francês, quer dizer, é uma língua bem difícil. Nós que aprendemos meio que na raça aqui, a gente sabe que ela é difícil. Por que você fala francês? Já veio para cá, já viveu aqui? Qual foi o declique para sair esse francês? Olha, eu nunca na minha vida
tinha pensado em estudar francês, tinha estudado inglês, usava inglês e era isso. Tentei uma época estudar um pouquinho de espanhol, mas também não levei adiante. Porém, quando eu comecei a estudar esse tema, eu percebi que tinham muitos autores que eram da França e que eram autores muito importantes nesse assunto e que conhecer o francês me ajudaria na minha pesquisa. Então, isso já começou a despertar meu interesse. E aí eu queria vir fazer um doutorado também na França. Depois do mestrado já tinha esse plano, então comecei a estudar para pesquisar e para fazer o doutorado. No final, acabei fazendo o DALF, né, o DALF-C2, fiz o DALF-C2, e aí não deu certo por conta do meu marido, que não podia vir para cá na época, por conta do trabalho dele. Não, em termos familiares, não seria uma decisão tão boa, porque ele estava bem lá, e aí eu decidi fazer o doutorado lá mesmo, e eu engravidei do meu primeiro filho logo na sequência. E aí deixei esse sonho de lado, mas eu já tinha concluído os estudos em francês e eu já estava pesquisando e lendo em francês com uma velocidade assim razoável. Adquiri muitas obras, não só da França, mas também do Quebec, porque na Universidade do Quebec, em Laval, a gente tem uma autora chamada Anne-Marie Laflamme. Ela era uma advogada e ela era muito bem sucedida na advocacia, ela deixou a advocacia para se tornar professora da Universidade de Laval, e para isso ela teve que fazer um doutorado, e o doutorado dela foi sobre isso. Le droit à la santé mentale au travail. Ela tem um livro bem grosso, eu comprei esse livro também. Estudei muito a obra do professor Christophe Dejour, que fala desse tema há muito tempo, é conhecido no mundo todo. Então, tem algumas coisas que ele escreveu que não estão traduzidas para o português, então tive esse acesso. E aí também o francês me permitiu, no doutorado, fazer uma comparação entre o tratamento jurídico dos riscos psicossociais no Brasil e na França. Eu queria fazer Brasil, França e Quebec, mas quando eu comecei a escrever e eu estava grávida, eu vi que era muito ambicioso esse projeto e eu acabei reduzindo para fazer só 2 países. Mas foi isso, eu comecei a estudar e eu comecei a ter acesso a coisas interessantes, e eu acho que isso me motivou na língua. Acho que o estudo da língua pela língua eu não teria conseguido levar adiante. Tem uma motivação aí. Isso, me abriu portas. E não é qualquer literatura, né? A gente tem muita literatura boa em ciências humanas em francês. Eu perguntei para a gente poder entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque quando a gente chega na França, que a gente começa a trabalhar, que a gente... sobretudo quando você passa a entender um pouquinho da história da França, com os direitos, né? Porque a gente passa a entender que, poxa, todos os direitos praticamente nascem aqui. Trabalhista, advogado, sobretudo para pessoas normais, porque até então quem tinha direito era quem tinha dinheiro, né? Até um tempo atrás quem tinha direito era quem tinha grana. Depois a França vem modificando algumas coisas, com revolução, com várias coisas. Mas quando a gente chega aqui, a gente passa a entender algumas coisas que no Brasil, pelo seu trabalho, por exemplo, eu vejo que desperta. Só que aqui já está há muito tempo, funcionando isso. O que você fala, por exemplo, no trabalho, é tanto que eu achava estranho as pessoas aqui na França terem a rede de travail. Como que é a rede de travail, gente? Aviso prévio, não? A rede de travail, como a gente fala isso em português? Meu Deus do céu. Ou a rede de travail mas o que seria? Daria direito a quê? Você ficar em casa. Congê? Atestado. Ah, tá. E aqui tem atestado pra pessoa que tá... Isso eu falo pra você de quando eu cheguei e achei estranho. Onde eu quero entrar é tipo assim... Eu achei estranho a pessoa ter um afastamento ou esse arré porque ela tava ruim, sabe? Ela não tava se sentindo bem, cabeça, não era físico, não era nada. Eu tô com algum, sabe, não tô bem, o meu chefe falou umas coisas, eu quero ficar em casa. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, gente, como assim? E funciona? E pode? Porque a gente vem de uma realidade que isso não... como assim você não tá bem, você quer ir ficar em casa? Ou isso já se passou comigo, tipo assim, aconteceu um problema na sua vida, você tem o direito de pegar 4 dias e ficar em casa. Pode ficar em casa pra você acalmar um pouquinho, colocar a sua mente, os seus pensamentos num lugar. E quando eu fui entendendo que isso fazia parte dos direitos de um ser humano,
Aí as medidas eram, como assim? A gente tem que fazer muita coisa pra gente poder ser afastado do trabalho no Brasil. Você tem que se machucar, tem que quebrar mesmo alguma coisa pra você se afastar do trabalho. E aí eu fui, sabe, pegando um pouquinho de que, caramba, que legal. Os direitos aqui, eles funcionam. Até o ponto da gente achar estranho alguém ser afastado porque ele não tá bem sei lá, sabe, a mente dele não tá em conexão com o trabalho, então ele vai ser afastado. E aí a gente passa a ver isso de uma forma muito diferente. E olhando, conhecendo vocês e vendo o trabalho que é desenvolvido e o quanto você batalhou para chegar e falar para as pessoas, tem gente que precisa parar. Tem gente... E aí eu fico achando estranho, como assim? Por que você tem que trabalhar muito para isso acontecer? Sendo que aqui, por exemplo, a Europa já entendeu isso há alguns anos atrás. E tá tudo normal. E é a vida, é assim que funciona. Eu percebi também, mas a diferença é que, vamos tratar a pessoa aqui, agora, porque senão a gente vai ter que tratar lá na frente. E quem sabe lá na frente ainda mais tempo de tratar. E a gente ainda tá vendo se a gente trata ela aqui. E a gente já entendeu que lá na frente, deu um monte de problema. Ontem estávamos no evento e uma das coisas que me chamou muita atenção é essa sanidade, se é que eu posso usar a palavra, mental das mulheres durante o percurso delas. Entende? E assim, repito, é muito injusto. Né? E eu sou muito assim não é porque eu estou na sua frente ou na frente da minha esposa ou de outras mulheres, mas eu vejo que o mundo é muito injusto com mulher. Já a natureza própria, né? E a gente sabe que é um processo, acontece, tudo bem. Mas é uma injustiça enorme. Trazendo assim para cá, para a realidade do nosso povo aqui fora hoje, e entrando no assunto que eu gostaria que você falasse um pouquinho para as mulheres. A gente falou aqui em off que aqui a mulher é um objeto, ou já teve um poder enorme de ser um objeto, de ser alguma coisa que as pessoas viam simplesmente porque é bonito, porque tem um corpo, porque tem uma cor, porque é tropical, e a mulher sofre demais aqui. Tudo que você falou ontem no evento, na palestra que nós ouvimos de você, tudo que de repente tem naquilo que você aborda, aqui é muito mais mostrado, muito mais visto. Sofre-se muito. O machismo ainda muito colonial, ainda muito religioso, que isso vem de trás, ainda é muito, muito visto aqui. E aí as mulheres, principalmente as brasileiras, elas sofrem no trabalho muito, muito com isso. O que você teria? Um ponto, eu gosto muito de falar sobre os pontos cegos, assim, sobre pontos que eu vejo e que às vezes eu percebo que ninguém mais está vendo. É como se, quando os assuntos eles se tornam mais mainstream, mais lugar comum, mais, assim, que tem muita gente falando, eu me desligo daquilo e eu penso, não, isso eu já não ajudo tanto aqui, né? E aí eu começo a olhar para outros pontos em que eu vejo que parece que está passando despercebido, que as pessoas ainda não estão notando. Então, algo que me chama muito a atenção hoje em dia é os danos que nós mulheres estamos sofrendo com a ditadura da igualdade. Sabe, essa coisa assim, então vocês querem ser iguais, então daremos direitos iguais, vamos contratar mulheres, vamos colocar mulheres em cargos de liderança e, olha, tudo igual, mesmas responsabilidades, mas não é igual. Tem uma palavra, né, chamada gestonta. Gestonta é uma piada que se faz em relação a uma gestante, porque a gestação ela tem a predominância de um hormônio chamado progesterona. A gestação bem-sucedida é uma gestação que tem muita progesterona porque é o que mantém a gravidez. Né? A queda de progesterona está associada a sangramento, a parto prematuro, por exemplo. Então, ter muita progesterona é o saudável numa gravidez, é normal. Mas a progesterona, ela, em grande quantidade, ela vai ter uma repercussão. Uhum. Né? A mulher ela vai ficar menos ligada no exterior e mais ligada no interior. Né? E mais voltada para si, mais voltada para o seu ambiente, mais preocupada em deixar as coisas prontas, em preparar, em consertar uma coisa que precisa, em dar uma atenção ali, porque depois ela vai estar ocupada, depois do parto. Então, ela vai se desligar um pouco naturalmente. Isso é fisiológico, isso é biológico, isso é saudável, e é isso que trouxe a nossa espécie até aqui. Mas quando a gente pensa do ponto de vista do trabalho, essa igualdade de tratamento, de horário, de responsabilidade, de inflexibilidade, e o homem se adapta muito melhor a essa inflexibilidade do que a mulher, ela é muito cruel.
Então, eu acho que essa questão da ditadura da igualdade, a gente precisa falar mais sobre isso, porque assim, a gente quer pertencer, a gente quer ocupar os espaços, a gente quer ocupar espaços de liderança, mas eu não gosto daquela frase que fala lugar de mulher é onde ela quiser, porque ela é mentirosa. Polêmico isso que eu estou falando, super polêmico. Né? Vai ter gente querendo me cancelar, porque eu estou falando que não, o lugar de mulher não é onde ela quiser, porque realmente não é. Né? O lugar da mulher não é onde ela quiser, é onde ela puder estar e ser respeitada na sua fisiologia e na sua existência como mulher, entende? Porque esse lugar em que a mulher ela pode ocupar, mas ela tem que se masculinizar, ela tem que gritar, ela tem que se comportar como um homem, ela tem o filho e ela toma um remédio que ela precisa secar o leite. Ela programa o parto porque ela tem uma reunião e ela tem que estar presente. Este lugar não é um lugar da mulher. E dizer que a mulher está ocupando esse lugar dessa forma e que isso está tudo bem, não está tudo bem. Chega a ser até contra a natureza. Porque Sim. se tivéssemos o mesmo corpo, se eu engravidasse ou se eu menstruasse, seríamos iguais. Mas nós não somos iguais. É insano você pensar assim. Eu faço parte de pessoas que pensam como você. E, assim, se você quiser ter igualdade, quiser fazer o que eu faço, faça, sem nenhum problema. Só que, assim, a gente já vem de uma construção muito antiga, onde sempre colocaram vocês sempre embaixo. Sim. Eu fico abismado até hoje quando eu ouço o seguinte: olha, antigamente não se contavam mulheres e crianças, só contavam os homens. Contagem da população. Ah. Meu, como assim? A mulher que tem todo o trabalho de que o negócio, né, ande, funcione. É óbvio que necessita dos dois, mas a parte incubadora, cara, quem desenvolve tudo dentro da gente é uma mulher. E como que vocês nem contam as mulheres? Então, quando eu ouvia isso me mexia. Eu falei, meu, como assim? Por que vocês... Como assim? Não conta? Então, assim, quando você olha para nossa história, para tudo aquilo que se desenrolou, é impossível a gente ter igualdade. E é claro que mudou, porque a minha mãe, por exemplo, não tinha muitos direitos que você tem hoje. Só que eu acho também estranho ao mesmo ponto de, por exemplo, de vocês estarem ontem num lugar falando dos direitos, daquilo que as mulheres têm que ter. Meu, não precisava falar, tá nítido pra gente. Você entende? Tá claro, é óbvio. Só que eu falei uma coisa ontem pra uma pessoa, não lembro pra quem foi, eu falei, sabe quando os homens vão entender isso aí? Quando eles engravidarem, quando eles tiverem toda essa carga emocional, enfim, tudo que acontece. E aí parece que é nunca, porque nós nunca vamos passar por isso. Porque quanto mais você fala, mais você vê, tem gente que fala, não, nada a ver, puxa, isso aí pode ser uma frescura, tá chorando por quê? Não, exatamente. E é isso, nós somos muito diferentes e o que eu acho é que a gente precisa, nós mulheres, a gente precisa ocupar esses espaços sendo valorizadas pelas qualidades que nós temos, pela nossa diferença. E não desqualificar essa diferença e falar seria muito bom se você fosse o mais parecida com o homem possível. E aí tem uma empresa hoje, por exemplo, tem várias, né? Dá um exemplo, o LinkedIn é uma empresa que dá como benefício o congelamento de óvulos, mas tem outras que dão. Eu digo, há um conteúdo simbólico nesse benefício. Concorda? Eu poderia dar o dinheiro, mas não, eu dou um benefício que tem um carimbo, você usa esse dinheiro para isso. Que mensagem é essa? Se você congela os óvulos e deixa esse assunto para depois, você está mais parecida com o seu colega que não passa por esse problema. Né? E a sua carreira ela fica mais promissora aqui. Ah, mas eles não estão dizendo isso. Não estão dizendo diretamente. Está imputado isso. Mas estão dizendo de forma subentendida. Subentendida. Tá claríssimo. Até porque em determinados cargos, o congelamento de óvulos é acessível para muitas mulheres que vão ter este benefício. Poderiam, por elas mesmas, irem atrás disso, entende? Mas é muito diferente quando o seu empregador é quem fala o que fala, é quem dá o que dá, entende? Tem uma mensagem, tem uma força. Tem uma força. É diferente da amiga dela falar, congela seus óvulos, ok. Mas não, é o meu empregador, é a empresa onde eu trabalho, é a empresa onde eu estou construindo a minha carreira. Ela está me dando esse benefício. Mas eu acho que eu entendi o que você está falando, assim, muito forte isso. É a violência simbólica, porque a gente tem, né, a agressão física, vários tipos de assédio patrimonial, né, violência patrimonial, violência moral, que é aquela que atinge a honra, que atinge a imagem, atinge a sua boa fama, a psicológica, que é aquela tortura psicológica, o gaslighting, e a gente também tem essa violência que ela é sutil.
E ainda tem uma que é mais do que sutil, que é essa que é simbólica. Por exemplo, num congresso de pediatria, a gente ter uma indústria, por exemplo, como Nestlé, enfim, indústrias que fazem leite artificial para crianças. E que colocam lá uma sala e fazem aquele médico se sentir super especial, porque ele vai aprender a prescrever a fórmula. E ele é mimado. Você entende que existe um conteúdo simbólico? Ninguém está falando que é para desmamar e dar o leite artificial. Mas existe uma manipulação da psique do médico, como existe uma manipulação das mulheres. As propagandas da década de 70 mostravam assim, a mulher que amamentava, ela era descrita, né, em imagens de propaganda como uma mulher que estava sempre de camisola, sem maquiagem, apagada, cansada. E a mulher que dava um leite artificial, ela aparecia nas propagandas com uma roupa de tênis, jogando tênis, esportista. Então, assim, quem que você quer ser? A legal ou a trouxa? Né? É isso que eu estou dizendo. Ninguém está dizendo nada, mas tem uma simbologia e ela é violenta com as mulheres. E o subconsciente, ela é violenta, ele aceita isso aí, né? Então, seja na propaganda, seja no congresso de pediatria, seja no benefício do congelamento de óvulos, a gente está falando sempre de uma mesma coisa, que é uma lesão, uma violência aos direitos sexuais e reprodutivos, porque os nossos direitos sexuais e reprodutivos de amamentar, de gestar, de parir, de cuidar de um filho, eles atrapalham o capitalismo. Então, assim, o capitalismo nos quer, nos dá lugar e nos dá cargos de liderança, desde que a gente não atrapalhe, a gente não dê problema. A gente funcione da mesma forma que um homem. Então, é essa igualdade que eu questiono, porque eu acho que os espaços eles precisam se moldar, se preparar e aprender a aproveitar o que as mulheres têm para oferecer. E nós temos muito para oferecer. Não é porque o trabalho é flexível, não é porque ela vai levar um filho, um bebê para uma reunião, como a gente já viu tanto, né? Aquela ministra neozelandesa que estava lá amamentando um bebê, primeira-ministra. A gente às vezes vê na ONU alguém que leva um bebê. Isso não muda o desempenho da mulher. Pelo contrário. Ela ocupa aquele espaço ali de uma forma até melhor do que se ela não tivesse tido aquele filho. Porque a maternidade nos transforma. A maternidade faz com que a gente, como é que eu posso dizer, desenvolva habilidades que estão ali adormecidas. E é quando você se torna mãe que elas se manifestam. E elas não servem só para o ambiente doméstico ou para o cuidado com os filhos. Elas podem e são aproveitadas também no ambiente de trabalho. E tem uma coisa muito simples, mas que eu acho que é de grande importância no que você falou agora, porque, quando uma mulher, uma criança, sei lá, uma adolescente, vê essa cena, ela vai entender que aquilo é o fluxo normal dessa vida. Que ela pode engravidar, que ela pode ter a família dela, mesmo sendo uma CEO de uma empresa, sim, mesmo sendo uma exatamente, que faz parte, é normal. Mas, de acordo com o que você falou, muito por causa de toda uma indústria, por causa de todo um sistema, é introduzido quem está ali na frente. Vou usar um exemplo, tá uma loira enorme, que você vê que nunca teve filho, né? O corpo está completamente perfeito, e vai pregando isso. E aí aquela menina que, de repente, eu acho que, posso falar uma coisa que não é verdade, mas pelo que eu vejo, assim, tá dentro da mulher, essa coisa, ela começa a amassar isso. Porque, se eu quiser chegar ali, eu tenho que me guardar aqui. Não posso ter o ciclo normal, que o corpo pede. Que o corpo pede isso. Exatamente. Certo? Não, e a gente vê isso, a taxa de natalidade em muitos lugares sendo muito mais baixa. Onde não é porque as pessoas não conseguem acessar as políticas públicas de planejamento, de anticoncepção. Mas a gente vê aqui na Europa, cada vez as pessoas tendo menos filhos. A juventude associa filho a ruim. Eu não quero essa vida, eu quero... Ontem alguém me disse, falou assim, hoje os jovens com menos de 30 anos todos querem congelar óvulos, etc. Eu acho super bacana a evolução da medicina, mas eu acho que é muito complicado a gente tá abandonando o normal e o natural em função do capitalismo, em função de um produtivismo, em função de nos tornarmos máquinas que estão produzindo e que no final não sabemos nem para que estamos produzindo. Porque se a gente não quer ter descendência, se a gente não quer ter família, se a gente não quer empreender, se a gente não quer contribuir, se você for pensar só em acumular, esse acúmulo, ele no final, ele vira um ciclo em si mesmo. E ele não traz nenhuma evolução.
Nossa, isso Nessa é muito real. Para a existência dessa pessoa, eu não quero ter uma casa, eu não quero ter uma família, eu não quero ter filhos, e aí eu não preciso trabalhar tanto. Então, assim, é como se fossem todas as decisões que levam para menos movimento e para o menos. E, assim, eu não estou falando que todo mundo tem que fazer as mesmas escolhas, mas escolhas. E aqui a gente está falando de uma tendência, né? Das pessoas olharem e falarem, não, filho é uma coisa ruim para a vida da mulher, filho é uma coisa ruim para a vida de um homem. Mas porque ter família é uma coisa que é muito complicada, é muito difícil, e você tem que escolher entre carreira e família. Então eu não quero ter família porque eu quero ter carreira. Eu tô falando disso, não é de uma escolha, isso tudo bem, as escolhas individuais, Claro. isso sempre existiu. Mas eu tô falando de um movimento mais recente, que a juventude está percebendo agora, e está falando assim, não, isso é frio, eu não quero isso. Muito, muito claro. Tem uma coisa aqui na França que a França aumentou o período que as mulheres não sei se a palavra é boa, resguardo, depois do trabalho. A França aumentou esse período. Licença A maternidade? licença maternidade. A França aumenta isso. Até pro homem tem agora. Isso é muito legal. E assim, antes era, olha só que interessante, antes era 11 dias, quando os meus filhos nasceram, eram 11 dias da empresa e 3 dias da Segurança Social francesa. Agora é 1 mês pro homem. Você lembra quantos dias são para mulher agora? Com essa mudança? Eu acho que são 3 meses agora. Você lembra? Quantos dias agora a mulher fica em licença maternidade? Com a nova lei? São 2 meses e meio. São 2 meses e meio. E eles mudaram tudo isso. Só que assim, fica claro e evidente para mim que quando você vai em alguns países, principalmente os países que têm um desenvolvimento melhor, eles começam a olhar um pouquinho isso porque a população começa a diminuir. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, você vai na Escócia, você vai em Dinamarca, você vai nesses lugares onde tem um empoderamento, entre aspas, feminino maior e tem um desenvolvimento, eles começaram a notar isso. Então eles começaram a mudar algumas coisas, algumas estratégias. Essa que você falou mesmo sobre a mulher, mostrar a mulher lá atrás, ali fica nítido, ali fica muito claro. E quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tem, parece que menos você quer entrar nesse mundo de normalidade, como você falou. E aí é necessário dar alguns passos atrás e falar assim, não, isso é bom. A gente já percebeu que se não for assim, lá na frente a gente vai ter problema. Mas como capitalismo, como querer muita coisa, quem tá na frente disso tá nem aí, porque tá ganhando, tá indo. E fica claro isso pra gente. Fica muito, muito claro. E falando... Ontem você usou um exemplo assim, muito bacana na sua palestra sobre essa mulher que trabalha, tem a vida dela, mas ela acaba sendo meio que rebaixada, vamos usar esse termo, porque ela perdeu a hora quando tinha que estar na empresa naquele horário. E ela é melhor no que ela faz. Melhor até do que o sexo masculino, o homem, no caso. E ela se vê numa situação muito ruim. E isso é muito claro, assim, sabe? Nesse desenvolvimento feminino. E eu gosto sempre de falar isso. Poxa, é muito legal ver o crescimento das mulheres. É muito bacana. Ver onde vocês conseguem chegar. Porque até então vocês não conseguiam. Não tinha brecha para isso. Exatamente. Isso que você falou, esse exemplo de ontem, né? Eu comentei, vou recapitular para quem não estava lá, o caso de uma amiga que no mercado financeiro chegou atrasada no trabalho porque tinha levado um filho ao médico, avisou que ia levar, que ia atrasar, mas atrasou um pouco mais e o chefe ficou um dia inteiro sem olhar na cara dela. E no dia seguinte, um par dela, um colega dela na mesma posição, se atrasou, enfim, não foi trabalhar de manhã, chegou depois do almoço, bem mais atrasado, e disse que tinha machucado o joelho, rompido o ligamento no futebol, estava com muita dor, e o chefe se mostrou super solidário, queria saber se ia precisar de fisioterapia, queria indicar médico, enfim, super interessado em ajudar, compreensivo, e um tratamento completamente diferente, né? E do que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de vieses inconscientes, porque o que sustenta esses comportamentos não é maldade. Não, esse chefe, ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa preconceituosa. Né? E quanto tempo que nós demoramos, por exemplo, quanto tempo uma criança demora para se tornar preconceituosa? Mais ou menos uns 6 meses.
Se uma criança branca for cuidada só por pessoas brancas e no 6º mês ela tiver contato com um cuidador negro, por exemplo, ela vai rejeitar. O contrário é a mesma coisa. Uma criança negra, se ela é cuidada só por pessoas brancas, só por pessoas negras, ela vai rejeitar se ela viesse a cuidada por uma pessoa branca. Né? Ela vai rejeitar o diferente. Este é um comportamento que ele teve utilidade um dia. Né? De você, da criança que come só o que a mãe come, esse comportamento de imitação, de observar os padrões, do que é seguro, do que não é. Isso realmente foi útil um dia. A gente tem esse instinto biológico e ele... hoje ele nos traz problemas, mas durante muito tempo foi o que nos preservou e que nos trouxe aqui enquanto espécie. Né? Então, várias vezes eu falo para os meus filhos, você quer comer tal coisa? Não quero. E quando eu começo a comer, eles querem. É um negócio maluco, assim. Se eu quer aquilo, não, mas se eu como, eles querem comer. É esse comportamento de se ela está comendo, então eu posso comer, deve ser bom, é seguro. E é isso que impede as crianças de comerem, né? Impediu as crianças de comerem pedra, planta venenosa, bicho, etc. Então, esse chefe dessa minha amiga, ele não é uma pessoa má. Ele é uma pessoa preconceituosa e ele aprendeu a ser preconceituoso. Então, esses vieses inconscientes são crenças que a gente tem no inconsciente coletivo. E que elas são transmitidas assim, no bar, na escola, na revista, na propaganda, na novela, na piada que o tio faz na festa de Natal. E isso vai sendo aprendido e incorporado. Então, assim, a mulher que trabalha terceiriza os filhos. Mulher que estuda demais não casa, fica sem marido. Tem, assim, diversas crenças que a gente tem por aí. Então, por trás desse comportamento dele está a ideia de que uma mulher tem que estar em casa. Né? E que, tanto ela tem que estar em casa que, olha só, ela não consegue chegar no horário do trabalho. É como se ele dissesse, tá vendo? Aqui não é o seu lugar. Nossa, aqui não é o seu lugar. Só que como ele não tem a mesma crença em relação ao homem, isso não, o comportamento não ativa. Então ele não vai ficar sem olhar na cara dele. É simplesmente isso. Nossa, isso é incrível. Eu quero te dar um exemplo, assim, só pra, sabe, agregar no que você tá falando, e é muito real mesmo. E eu gosto muito de... para pra pensar um pouco e, a gente não pode continuar. Eu tenho um amigo, assim, muito próximo a mim, que a gente tava andando de carro, e eu sempre procurei deixar muito bem claro, sabe? Puxa, acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque os meus filhos estão não só de olho no que eu falo, eles estão de olho no que eu faço, acima de qualquer coisa, né? Então, a gente tava dirigindo, tava ele dirigindo, eu do lado, passageiro, e o filho dele atrás. E essa coisa contra o machismo, contra as ideias, exatamente as crenças, aquilo que já foi pré-estabelecido lá atrás, que a gente traz, querendo ou não, para mim ela é forte. Para mim, sabe, peraí, isso aqui não posso falar, isso aqui eu tenho me cuidado nesse sentido, que a gente tem isso. A gente tem isso, nós homens, nós herdamos isso. E aí a gente estava no carro e em algum momento alguém fechou o carro dele. Para ajudar, quem fechou o carro dele foi uma mulher. E por mais que a pessoa exatamente o que você falou, não é pela maldade, é aquilo que ele traz. Por mais que a pessoa de repente não queira ser um machista ou ter esses pensamentos, ele só vai desencadeando um outro machista pequenininho, que era o filho. Por quê? Porque ele falou, bom, tá vendo? Ó, tinha que ser mulher. O filho dele que de repente que nunca pensou nisso, a primeira reação, o que entrou no subconsciente dele, tá gravado ali. E não sai mais. Aí um dia que aconteceu alguma coisa, que a irmã dele falar alguma coisa, ele vai lembrar dessa frase. E vai, sabe, continuar um ciclo, uma coisa que é horrível, que é ruim. Que é exatamente o que você falou, que o seu chefe, de repente a pessoa não era ruim, né? Era só o que ele aprendeu, o que foi introduzido na cabecinha dele. E ele só vai fazer o quê? Replicar aquilo que foi falado pelo pai, pelo avô e tal, e tal, tal. Por isso que pra mim, num certo sentido, eu acho que é difícil mudar essa minha geração ou a do meu pai, mas enquanto essa mudança não acontecer, a próxima não vai estar pronta. E aí a gente continua brigando com pessoas que falam que, eu te falei, a gente teve um papinho ontem rapidinho de pessoas que acreditam que mulher, o que eu vou falar assim, pra mim é chocante. Chocante, mas a mulher ainda precisa apanhar. Como assim? Você nunca deu um tapa na sua mulher? Cara, eu até brinco, falei, falei pra eles, né? Acho que eu nem te falei isso, mas falei pra eles, de onde a gente vem, tem delegacia da mulher.
Se a gente bater nelas, elas podem ir lá, cara. E isso no Brasil, isso dá cadeia. Isso dá. Você pode roubar, você pode fazer mil de coisas. Você vai conseguir de um jeito ou outro sair. Não pagou pensão e bater em mulher, você vai ser preso. Ah, sério? Sério mesmo? Falei, isso funciona lá. Por um lado, um avanço, né? O nível Sim. mundo. Mas aqui não tem, por exemplo, delegacia para as mulheres. Então, eu gosto sempre, sabe, de deixar sempre assim. E qual seria uma coisa que as mulheres... O que vocês, por exemplo, né, profissionais, tipo, passam para as mulheres nas palestras com relação à atenção, à saúde mental dela? O que ela... A nossa mulher, por exemplo, daqui, tem um ponto muito importante, ô doutora, que eu vou te passar, acho que você já ouviu falar, mas eu vou te passar e você faça alguma coisa, fale alguma coisa sobre isso. A mulher brasileira, ela chega aqui, às vezes ela tem que passar por exemplo, ela sai do Brasil formada, ela tem uma profissão, ela faz alguma coisa, ela vem pra cá com o marido, decidiram mudar de vida e querem vir, e vem. Aí ela não consegue um trabalho em cima daquilo que ela é formada. Aí ela tem que passar por uma outra coisa. Vou te dar um exemplo, assim, básico, assim. De repente ela é uma, sei lá, alguém que trabalha numa empresa como diretora executiva. Não vou tão alto, vamos lá, um exemplo mais básico. Ela trabalha em uma empresa vendedora e ela ocupa um cargo até interessante. Ela vem para a França, decidiram vir, que as coisas não dão certo no Brasil, não deram, vieram para a França. E aí ela não consegue arrumar um trabalho na área dela, porque não fala de tua língua, não foi formada aqui, tem que fazer uma compensação e o mundo tá rodando, não deu. E aí, então ela, sei lá, arruma um trabalho num restaurante. Tá. E aí ela tem vários problemas. Porque é uma mulher, tem que ir pro restaurante, ou ela tem que tomar conta de uma casa, tem que cuidar de uma criança, ela vai fazer os trabalhos que estão associados a mulheres. Então isso já acaba com a autoestima, porque você se formou, você quis ser diferente, você trabalhou muito para isso. Acaba com a autoestima, ela passa muitas vezes por situações horríveis, porque ela é um produto, sobretudo a mulher brasileira, como nós falamos, sobretudo, e acaba tendo várias coisas que englobam tudo isso. Qual seria o conselho que dá para fazer? Não sobre leis, porque é diferente o Brasil e a França, mas para as mulheres. Eu acho assim, eu atendo muitas vítimas de assédio, de discriminação, de violência no trabalho, de injúria racial. E um ponto que eu acho que tem em comum em todas essas pessoas é a sensação de que aquilo que elas viveram poderia ter sido diferente. Que não deveria ter acontecido. Que foi uma injustiça. A sensação de injustiça. Entende? Assim, é esse o maior problema que essa pessoa passa a enfrentar. Por quê? Uma das minhas mentoradas, por exemplo, uma das violências que ela sofreu foi uma discussão com o chefe e ele falou assim, você deveria honrar a sua raça. E ela falou, o que tem sobre a minha raça? É uma mulher negra, né? E aí teve essa discussão e o juiz entendeu que não houve injúria racial. Porque, olha só, olha um juiz de Minas Gerais entendeu que não houve injúria racial porque ela revidou. Olha a cabeça desse juiz. Assim. Então, assim, porque ela revidou uma agressão, a agressão deixou de ser uma agressão e é legítima, entendeu? Então, aí, duas injustiças, né? A injustiça sofrida naquele momento e a injustiça sofrida ao buscar a justiça. Né? A própria Maria da Penha, que dá o nome à Lei Maria da Penha no Brasil, ela falhou buscando justiça ali no Brasil. O Brasil foi processado na Corte Internacional de Direitos Humanos de São José da Costa Rica e o Brasil foi condenado pela negligência com que tratou o caso Maria da Penha e aí foi obrigado a fazer uma lei que já tinha se comprometido a fazer, né? Fez em 2006 uma lei que se comprometeu a fazer em 1996 por ocasião da ratificação da Convenção de Belém do Pará. A convenção foi no Brasil. Honduras fez lei, Argentina fez lei, Paraguai fez lei, Nicarágua, El Salvador, todos os países da América Latina fizeram lei, menos o Brasil. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso em 2009 que eu falava que o Brasil assina compromissos internacionais sem a intenção de cumprir. Aí, além de assinar, depois precisa ter alguma coisa, algum evento que vai forçar aquele documento a produzir efeitos. Parece que é só para inglês ver. E que eu acho que isso é muito da nossa cultura, assim, essa coisa de, às vezes, não
tem a regra, mas não respeita a regra. Assim, tem países que tem a regra é a regra. Ah, não tem a regra, mas assim, se quiser obedece, se não quiser tá tudo bem. Tem um jeito. Então, assim, não, é um tratado internacional. Se assinou, tem que fazer a lei. É para fazer a lei. Não é só para assinar para ficar bonito e não falarem mal de você que você não assinou. Então, assim, isso é uma questão cultural, mas que a gente está falando de direitos humanos e que tem repercussões muito sérias. Então, você vê, uma injustiça que ela sofreu e outra injustiça quando busca lá, assim como a Maria da Penha. Então, o que eu trabalho com essas pessoas? Você não pode depender do outro te dizer que aquele comportamento foi errado, que aquilo ali foi uma violência. Você tem que saber que aquilo foi uma violência, entende? Não dá para esperar que o juiz te diga se o seu sentimento é legítimo ou não. Parece que precisa alguém validar isso. E quando eu trabalho isso com essas pessoas, eu trabalho a culpa. Porque às vezes as pessoas até ganham uma ação na justiça, por exemplo, mas sabe que tem um colega que acha que ela provocou o assediador, que ela usava roupa curta. Entendeu? Às vezes ela até ganhou ação, mas ela se sente julgada por outro. Então, assim, o fato dela não ter convencido o mundo faz com que ela ainda assim se sinta culpada e que aquela violência ainda produza muitos efeitos negativos sobre ela. Entende? Então, assim, o meu trabalho com essas pessoas é nesse sentido, de não depender de outras pessoas. Ou se você quer depender, vá em referências de pessoas que estudam com profundidade e com seriedade esse assunto. Então, assim, rede de apoio. Buscar outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Porque ali a gente consegue se enxergar no outro. Entendi. Ali a gente consegue se enxergar no outro e transmutar, superar, ressignificar. E falar, olha, eu vivo nesse tempo, eu vivo nessa época, já foi pior, vai ser melhor. Essa história não começou comigo, essa história também não vai terminar comigo. Mas o que eu fizer com isso que me aconteceu vai fazer a diferença lá na frente, vai ser importante. Então tem gente que fala assim, Luciana, eu entrei com a ação e eu perdi, o perito não me deu não sei o quê, o médico do trabalho não me deu, o advogado não quis recorrer ou falou que eu não tenho chance, todo mundo me disse não, eu perdi em todas as circunstâncias, eu estou agora sem emprego, eu estou doente. E eu não confio, muito legal o seu trabalho, mas não adianta nada o seu trabalho. Tem gente que ainda chega nesse ponto, assim, não adianta nada, é tudo complicado. E aí o que eu falo para essa pessoa imagine a primeira pessoa que entrou com uma ação de assédio no Brasil. O que essa pessoa encontrou na justiça? E imagina a coragem que essa pessoa não teve que ter para fazer isso. Quem será que foi essa pessoa? Eu mesmo não sei. Mas eu sei que foi graças a ela que falou assim, não, eu não vou aceitar escalada, porque a ação na justiça, ou uma denúncia, ou qualquer tipo de notícia que você faça na empresa, no local onde você trabalha, não é sobre o outro te dar razão, não é sobre ganhar ou perder, é sobre resistir, é sobre você dizer, não, aqui eu vou colocar um limite, aqui eu vou sinalizar, isso está errado, eu vou fazer a minha parte. Se o juiz vai negar, isso se transfere para ele. Ele que lide com o fato que ele me negou isso. Agora está na esfera dele. Eu fiz a minha parte, eu levei ao conhecimento. Entende? Então, assim, é graças a essas pessoas que fizeram, que entraram com ações, que trataram do tema antes de mim, que hoje eu posso ter um perfil no Instagram, que eu consegui escrever sobre esse livro. Foi difícil. O coordenador da pós-graduação falou, Luciana, seu trabalho não é jurídico, ele é de psiquiatria, você não pode fazer ele aqui. Então, assim, eu tive que vencer preconceitos, barreiras, mas foi graças a isso que outras pessoas tiveram acesso à informação. Esse livro tem mais de 400 citações, tem decisões judiciais que citam, tem pareceres do Ministério Público que citam, tem tese em Portugal, tem tese no Uruguai que cita o meu livro. Então, assim, nossa, quanta barreira eu tive que passar para fazer, mas olha como valeu a pena. E às vezes não é para mim, às vezes eu não vou aproveitar. Às vezes a gente faz uma coisa que vai ser bom para minha neta, para sua filha, para sua sobrinha lá no Brasil. Mas é assim, entende? É assim que a gente evolui, é assim que a gente evolui com direitos humanos. E aí a gente tem que ser um pouco menos individualista. A gente fala assim, o perito não me deu, o juiz não me deu, não sei o quê, mas eu fiz a minha parte. Eu contribuí para levar mais uma ação para o judiciário, mais uma denúncia. E quem me disse não, agora é que vai ter que lutar com esse não. Porque essas pessoas escolheram o lado do opressor. E escolher o lado do opressor também tem consequências. Claro. É a famosa história da árvore, né? Você nunca planta querendo colher. Nem sempre vai plantar uma árvore e vai colher o que ela tem. Exato. Então, às vezes, dá muito certo, a pessoa ganha indenização, enfim, mas nem sempre é assim. E quando não é assim, não quer dizer que está errado, que foi ruim, que foi inútil. Muito pelo contrário. Então, acho que é bom falar sobre isso, para que as pessoas entendam. A gente
é produto de uma história, mas ela vai continuar depois da gente. Sim. E tudo que a gente fizer aqui tem repercussão. Exato. Eu tô lembrando de um caso bem típico que acontece aqui na França, e eu vou passar para você, eu gostaria que você faça um pouquinho sobre isso. É claro que é quase sempre no mesmo assunto, mas assim, esse tá bem escrachado, assim. Eu conheci uma pessoa aqui, hoje ela até é uma influencer, tem um número interessante de seguidores, e porque ela fala um pouquinho, brasileira, ela fala um pouquinho da vida dela aqui, ela é engenheira, trabalha num grupo muito grande aqui da França, e ela fez exatamente o que você falou. Ela, como é engenheira, esse mundo ele é mais masculino. Mas ela é uma engenheira, se formou naquilo, gosta daquilo e foi trabalhar numa empresa de construção. E em algum momento, um dos chefes dela assediou ela sexualmente. E ela então não gostou daquilo. Ela estava numa sala onde todas as pessoas riram e ninguém falou um A. E ali, com certeza, te deixa muito mais... Sim. Quebrado, sem força, enfim. Mas ela bateu o pé e foi conversar com a direção, com a parte superior. E aí começaram a olhar para ela com, exatamente o que você falou, com olhos bem diferentes. Mas eu acho que a decisão fez com que libertasse, não acanhasse o poder que ela tinha, ou guardasse esse poder de reagir em frente a essa decisão que ela tomou, e ela ainda hoje sofre muito olhares exatamente, preconceituosos, porque, poxa, por que você vai falar? Só falou alguma coisa pra você. Ele pode ter bebido alguma coisa, e aí continuaria o ciclo. Nunca se quebraria isso. Sempre foi assim, sempre teve isso. E aí ela falou pra mim que um dia a gente estava numa palestra também, foi onde eu estava palestrando, e em algum momento ela falou, eu não sabia, você chefe de equipe, chefe chantier. Eu falei, sim, olha, eu sou engenheiro. E aí ela falou, eu falei, nossa, deve ser meio complicado para você, brasileira, engenheira, aqui na França. E eu, na hora, me sensibilizei, tive empatia, falei, deve ser meio complicado para você, né? Porque tem a história do produto, tem a história de ser uma mulher, tem a história de ser brasileira. No mundo masculino, homens, idiotas, muitas vezes. E aí ela me falou isso. Eu falei, verdade. E eu já estive também, onde tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, era mulher, e a gente vê o tratamento que é dado, o jeito que é falado, sobretudo com culturas diferentes das nossas, por exemplo, é horrível. E eu acho que ela é um exemplo muito claro do que tem que ser feito. Ela levou para a direção e falou. Imagino que deve ter muita coisa assim no seu trabalho, naquilo que você faz. Nossa, tem muito. Teve um caso, por exemplo, que... Esse não foi fiscalização que eu fiz, mas foi de uma pessoa que eu conheço, né? A gente tinha a mesma terapeuta floral e ela falou, tem uma paciente que está passando por isso, eu vou passar ela para você conversar com ela. Acho que você pode ajudar. E ela trabalhava num grande banco brasileiro, a advogada do departamento trabalhista, né? Do jurídico trabalhista. E ela entrou no elevador com o chefe do jurídico. E, assim, foi pega totalmente de surpresa. Ele avançou sobre ela e queria que ela fizesse sexo oral. Ela ficou, assim, branca, pálida, congelada, não teve reação, não conseguiu falar nada, esperou chegar o elevador no andar, saiu, ficou uns dias processando aquilo ali, até que ela decidiu fazer a denúncia no ombudsman. E aí, depois de passar por isso, ela não conseguia nem olhar na cara dele. E, no caso, era uma pessoa com francos traços de uma personalidade antissocial, de psicopatia. Uhum. Porque qualquer pessoa normal entende que se você assediou uma pessoa, ela vai te evitar. Mas ele não conseguia entender isso. E aí ele começou a assediá-la moralmente, falando assim, por que você está me tratando mal? Sabe? E aí ela começou a sofrer assédio moral, porque ela não estava falando com ele. Depois de tudo que eu fiz por você, eu te trato tão bem. Eu te trato tão bem, quer dizer... Na visão dele, o assédio é um galanteio normal. Ele não conseguia entender que ela estava mal por conta daquilo. E aí depois veio a decisão do ombudsman dizendo que não podia fazer nada, que foi alguma coisa que aconteceu entre eles e que eles não tinham como comprovar nem nada. E ela ganhava prêmios, ela era excelente no trabalho. Aí passa um tempinho, ele chamou a equipe dele para comemorar quando o ombudsman o absolveu. E passou um tempo, a chefe dela chama
e demite assim, ai, mas não tem nada a ver com isso, é porque estamos... Sabe aquele... E eu gosto de contar esse caso por quê? Porque, na prática, quando uma mulher denuncia assédio sexual... Eu não posso falar da realidade aqui, tá? Mas no Brasil, em geral, é o que acontece. Ela é demitida. Mas não é no momento. É um tempinho depois. Entende? Isso é uma dispensa discriminatória. E é o conteúdo simbólico, né? Qual que é o recado? Faz parte da vida de uma mulher no mercado de trabalho, numa empresa, numa corporação, conviver com assédio sexual e moral. Porque o assédio sexual e moral, eles andam juntos. Muitas vezes vem assédio sexual e se a pessoa nega, né, não se submete, se torna um assédio moral. Ou então vem um assédio moral para fragilizar a pessoa, para que depois venha um assédio sexual. Então, isso também são estratégias comuns em assediadores. Então, a dispensa ela é discriminatória nesse sentido, porque ela é um recado. Olha, você tem que aguentar calada. Se você denunciar, você não vai ficar aqui. Esse ombudsman aqui, ele é para forma, não é para ser usado, ele não é para funcionar. Entendeu? Também um outro recado. E ela ingenuamente foi até lá falar. Né? E assim, é uma coisa que é tão assim feita para não funcionar que a equipe comemora. E, assim, e a equipe também não tem nem espaço para não comemorar, né? Assim, ainda é um assédio em relação à equipe, que é obrigada a comemorar. Isso não é objeto de comemoração, percebe? E deve ter outras não mulheres faz sentido também, isso não é um assunto de equipe. Isso não é um assunto, é diferente. Batemos uma meta. Não, como que uma equipe vai comemorar que houve uma absorção num caso de assédio sexual? Isso para mim, sabe? Que a equipe nem estava e nem sabe, nem participou da investigação. Assim, e isso aconteceu num grande banco brasileiro, na Faria Lima, em São Paulo. Assim, eu estou falando dos rincões do Brasil, ou de um país em que a mulher é apedrejada. Não, eu estou falando de um ambiente em que está lotado de mulher em cargo de liderança, assim, sabe? Um ambiente teoricamente super inclusivo, né? Inclusivo não, mas assim, diverso, né? Porque diversidade e inclusão são coisas bem diferentes. Então, as empresas lidam dessa forma, querendo higienizar. Então, espera um pouquinho, vamos deixar a poeira baixar e a gente demite ela. Depois passa um tempinho, aí o que faz? Demite ele. Mas ele não foi demitido. Sabe o que aconteceu com ele? Deram uma carteira de clientes. Como ele era um cara bom de meta, uma carteira de clientes para ele atender fora do banco. Mas ali eles não queriam ele mais, porque já tinha dado algum problema. Então é isso. As empresas tratam do assédio sexual da mesma forma que a sociedade tratava a violência doméstica há um tempo atrás, como uma questão privada. Isso é entre vocês. A gente, ombudsman, não consegue entrar nisso. Sabe? Não, isso é ele que está batendo na mulher dele. Eu vizinha, não tenho nada a ver com isso. Né? C'est pas mes affaires, não é da minha conta isso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa muito evoluir para que o ambiente de trabalho seja entendido como um espaço em que a violência contra a mulher se manifesta e se manifesta com muita frequência. E isso é responsabilidade das empresas, sim. Entende? Porque a polícia não chega ali, o Ministério Público não chega ali, o Judiciário não chega ali, o Ministério do Trabalho também não chega ali a tempo. Entende? Pode chegar para apagar um incêndio, para conter um dano, para fiscalizar uma denúncia de algo que já ocorreu. Quem tem que atuar na prevenção do assédio sexual são as empresas. E uma vez que uma notícia de assédio ou discriminação chega, ela precisa ser valorizada, porque é muito difícil para uma mulher denunciar. É muito difícil uma mulher chegar num ponto de ir até um lugar e denunciar e falar. A palavra da vítima ela precisa ser valorizada, ela precisa ser, como é que eu posso dizer, tratada com uma presunção de veracidade, entende? Mas de acordo até com que se prove o contrário. De acordo com o que você falou, está subjugado que se ela falar, ela perde aquilo. Ela perde o emprego. Fica claro em outros exemplos. Em outros exemplos fica muito claro que aconteceu, vai aí, se você falar, já sabe o que vai acontecer, eles vão te mandar embora. Podem até mandar embora também a pessoa que fez, mas o causador, mas você também vai ter problema. Você vai ficar marcada. Eu acho que é meio que um selo que tem ali que inibe muitas vezes a mulher de falar essa realidade que é meio que difícil, horrível. Exatamente. Tem casos famosos no Brasil, né, de uma comediante que falou de um humorista na TV Globo, depois ela saiu, ele saiu, eu não sei. Sei que os dois saíram da emissora, não sei em que ordem foi. Mas isso, na verdade, é mais do mesmo. É o que a gente vê acontecer em todas as organizações. As empresas elas não dão conta de olhar, entende? A organização ela não dá conta de olhar. Então, de alguma forma, ela precisa
de uma forma sutil, assim que for possível, tirar aquilo dali. Entende? Tirar daquilo ali. Porque isso é uma coisa... não, isso aqui é uma maçã podre. Pronto, vamos tirar. Esse problema não é meu, não é nosso, isso não é nenhuma questão. Né? É um não problema. Então, nós vamos apenas tirar essa pessoa. É uma pessoalização. E por que eu falo que é uma pessoalização? Porque esse diretor, ou esse gerente, ou esse chefe que assedia... muitos se dizem injustiçados, inclusive, e eu brinco, são injustiçados mesmo. Por quê? Porque o chefe deles faz, o colega deles faz, todos fazem, e aí quando chega na vez dele, ele vira a bola da vez, ele perde o emprego e aparece em todos os jornais. Realmente é uma injustiça, porque ele vem de um meio onde isso é normal, onde teste do sofá faz parte. Na televisão, não é nenhuma novidade para ninguém, entendeu? Então ele realmente é um injustiçado, porque tem uma galera ali que tá tudo bem, que tá lá e que vai continuar. Verdade. Nossa, isso é real mesmo. E é tão real que, tipo, o teste do sofá passa a ser uma coisa normal falada entre homens em qualquer lugar. Mas e aí, fez o teste e tal? Olha como que é, né, introduzido pra gente dessa maneira e que parece ser uma coisa normal. Parece ser bem normal. Você tá falando isso e assim, eu lembro que uma vez, num programa, acho que eu posso citar, não teria problema, do Danilo Gentili, eu lembro que eles estavam selecionando uma pessoa para trabalhar, uma das mulheres. E eu lembro de umas coisas que... É só pra gente ter noção, assim, da sutilidade de algumas coisas. Que quando acharam a menina que trabalha hoje lá, que é a Juliana, foi falado nisso. Ah, mas nem fiz teste de sofá, não é preciso. Então fica meio que, sabe... A mesma mensagem do leite, tá tudo muito ali falado no subconsciente, as pessoas aceitam e entendem isso. E a gente continua na mesma coisa, na mesma frequência. De repente, combatendo, não pode fazer, mas falar e deixar um pouquinho claro, pode. Fica muito claro isso, assim, pra mim. Me fala uma coisa, assim, para as mulheres daqui, qual seria o conselho? Porque você falou assim, não, você não tem que... em algum momento você falou assim, não, mas não é porque ela tá com roupa curta que a pessoa tem que fazer isso, ou porque dá o direito de fazer isso. Qual seria um conselho para as mulheres para saber lidar com isso, se é que tem, inclusive, para saber se orientar com essa coisa? Porque tá claro, é nítido. O que seria interessante para as mulheres? No sentido de se proteger, no sentido de saber, não, enfrenta mesmo. O que você aconselharia? Eu acho que vale a pena dar um conselho para as mulheres. E aí agora falando como médica e não como um ativista de direitos humanos. E por que eu digo isso? Porque nem todo mundo tem o perfil para ser ativista, entende? Nem todo mundo quer ficar com uma casca grossa, nem todo mundo quer passar a sua vida respondendo processo, ou brigando na justiça, ou pagando advogado, entende? Isso também traz um desgaste, isso também não é trivial, entende? Não é qualquer coisa você às vezes ficar lidando com isso, lidando com o processo. O que não quer dizer que o que aconteceu não foi nada, mas às vezes o melhor para aquela pessoa é simplesmente se cuidar e tocar a vida dela adiante. Porque ela talvez não tenha essa estrutura para o que uma briga vai exigir. Porque muitas vezes o outro lado também é um lado que não vai deixar barato, que não vai, como é que eu posso dizer, não vai dar moleza, entende? E aí ela vai ficar se desgastando com aquilo ali, quando na verdade a saúde dela está comprometida. E aí ela precisa cuidar da saúde. Então, o meu conselho para as mulheres é: se percebam quais são as suas necessidades. Se a sua necessidade primária, naquele momento, se passou por alguma situação, é de saúde mental, cuide da sua saúde mental. Indenização, briga, justiça, dar uma lição no outro. Nada disso tem sentido se a sua saúde, se a sua vida, se você não está em segurança, entende? Então, a gente tem que priorizar o que é prioridade. Então, eu sempre falo, a sua saúde em primeiro lugar. Quando você estiver em condições, até por quem passa por assédio, eu falo, primeira coisa, a pessoa precisa se equilibrar. Buscar, conversar com alguém, não precisa nem ser advogado, médico, alguém, dialogar com alguém. Porque quando a pessoa está ali no olho do furacão, ela começa a perder contato com a realidade, muitas vezes. E ela começa a ficar consumida naquilo ali, entende? Então, é muito importante
essa conversa, essa ajuda, algum apoio, alguém que troque com ela e que ajude ela a ter uma clareza. Até para falar assim, olha, então, eu acho que é interessante a justiça, mas você vai precisar coletar provas, então você vai ter que ter uma frieza, buscar um acompanhamento psicológico e passar uns 2 meses coletando provas, porque sem provas, do jeito que está hoje, indo para a justiça, as chances vão ser baixas. Então, como você vai conseguir coletar provas, espere um tempo. Só que para passar por isso, também precisa estar bem psicologicamente. Então, isso é o mais importante. E aí, sabendo de como eu sou, da minha estrutura psicológica, das minhas limitações, dos meus traumas prévios, dos meus gatilhos, eu tenho que ter noção de que alguns tipos de riscos eu posso evitar, entende? Ah, mas ele que tem que me respeitar. A empresa que tem... Sim, isso é o mundo ideal. Mas considerando que existe esse tipo de violência às quais as mulheres estão expostas, e considerando que você, agora que está estável com seu antidepressivo, agora que você está conseguindo sair de casa, agora que você não tem mais pensamento suicida, entende? Você vai aceitar uma promoção para ir trabalhar num setor masculino, competitivo, que tem assédio pra caramba? Será que isso vale a pena? Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, uma coisa é o ativista. Uhum. Eu e outros, entendeu? Que pega a bandeira que tem essa força, que dá uma cara para bater, que eu vou lá e eu faço a medicina, e enfim, eu tenho esse espaço, eu faço esse trabalho. Mas nem todo mundo tem que fazer, e nem todo mundo dá conta de fazer. Claro. E mesmo eu às vezes me vejo em alguns momentos que eu quero me retirar, eu quero viver a minha vida em família. Entende? Eu não quero ser a Luciana da saúde mental o tempo todo. Às vezes eu quero ficar ali mais quieta com os meus filhos, em férias, me desconectar. E tá tudo bem. E por que eu faço isso? Faço pela minha saúde mental. Porque é aquilo que eu falei, a gente é produto de uma história, mas ela não termina com a gente. A gente tem que fazer o que a gente dá conta. Então, às vezes, o que vai caber a uma mulher é se proteger no sentido de se expor menos mesmo. Falar assim, não, eu não quero trabalhar nesse setor. Porque esse setor tem muito assédio. Eu já passei por foi ruim para mim, aí tive que entrar na justiça. Mesmo tendo ganhado, é um dissabor. E eu não quero mais trabalhar num lugar desse jeito. Eu não quero me expor novamente. Eu não quero correr esse risco novamente, entende? Então, eu acho que a gente tem que... Nós, mulheres, a gente também tem que acolher a vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Entende? Assim, às vezes é muito bom ser guerreira, mas ser guerreira o tempo todo não dá, entende? A gente adoece, a gente perde coisas importantes, a gente... tem arrependimentos. Então, tudo é uma questão de bom senso e de prioridade. Entendi. É isso. Ser guerreira no mundo igual, de repente, já é duro. Ser guerreira no mundo desigual é pior ainda. Pior ainda. Muito pior. Pior ainda. E a realidade de vocês... Eu falo vocês, mulheres, me colocando no lugar, tá? Com empatia, tá bom? A realidade de vocês é outra, é dura. Porque você tem o corpo, que te dá uma loucura. Restrições. Exato. E você tem a cultura, que é extremamente, né, machista e tal. Então, essa guerra ela é injusta. Assim, de um ponto bem injusto mesmo. Agora, uma coisa que eu gosto bastante, que tem muitas mães que ouvem a gente, tem muitas mulheres que ouvem a gente. E qual seria, então, não o ideal, mas o que começar já a colocar nos nossos filhos, ou nas nossas filhas, mais precisamente, e para mim, no caso, para os meus filhos, para eles saírem um pouquinho dessa realidade, assim, o que seria interessante para uma mãe que tem uma filha e, sobretudo, uma mãe que tem um filho, para não criar ele, de repente, alguém igual o que ela passou, por exemplo. Eu acho que um ponto que a gente pode trabalhar muito é na valorização do feminino e de tudo que é associado ao feminino, como, por exemplo, o trabalho de cuidado, como, por exemplo, o aleitamento, como, por exemplo, o processo de gestação, como, por exemplo, o parto. Eu fui socializada numa cultura em que eu aprendi que parto era dor, que a amamentação era um trabalho horrível, que cuidar de filho era ingrato. Era algo assim, sabe? E difícil e ruim. Eu cresci com essa imagem. Uhum. E essa é uma imagem que ela é produzida e ventilada nos espaços os mais diversos. Então, essa socialização não é só minha. Quando eu conheci o movimento de mulheres pela humanização do parto,
eu vi que a grande maioria delas tinha parto normal, tinha doula. Aquele processo era um processo que ele era totalmente desassociado de dor, e sim de uma transformação. Eu via nas nossas reuniões as mães com sling, muitas com 2, 3 filhos, coisa que eu não estava acostumada a ver de gente com 3 filhos em outros espaços, assim. No movimento da mulher tinha muito. Então, assim, uma valorização de criança nos espaços, sabe? Da vida em família, do cuidado com os filhos. Às vezes, uma cuidando do filho da outra também, porque a outra está lá fazendo um negócio, está trabalhando. Uma coisa de comunidade. Então, isso mudou a minha forma de maternar. Se eu não tivesse conhecido esse movimento, eu provavelmente teria tido uma cesárea agendada, eu provavelmente teria amamentado 3 meses, e eu provavelmente teria achado tudo isso uma chatice, uma coisa desnecessária, e eu ia falar, nossa, vai ser muito bom o dia que a gente evoluir e os bebês forem feitos, sei lá, numa máquina, e a gente vai lá e só busca, entende? Eu ia ter essa visão. Uhum. Por quê? Porque eu ia passar pelo processo sem ter o prazer. Entende? Então, eu ia só tomar anestesia, ter um corte, sentir dor ali, não conseguir me conectar com a criança nos primeiros dias, porque estou operada, né? Seria isso. Entende? E foi totalmente o contrário, assim. No meu segundo parto, os 2 foram domiciliares, mas o segundo... Não estou falando que o parto domiciliar é o que é bom, uhum. tá? Eu defendo o parto humanizado. Pode ser no hospital, pode ser numa casa de parto, pode ser em casa. Tem que ser onde a mulher se sente mais segura. E se, no caso, for a casa... ela tem que ter condições para ter um parto domiciliar. Não pode ser uma gestação de alto risco, gemelar, etc. Né? Então, são alguns casos em que isso é possível. Mas, enfim, um parto respeitoso, que ele pode até chegar num ponto de ser uma cesárea, mas, assim, que aquele processo ele é respeitado, que a mulher é protagonista. Então, quando a mulher ela é protagonista e ela tem a chance de viver, né? E, por exemplo, o peito, quando a gente fala da amamentação, é sempre assim, o bebê, anticorpos para o bebê, o alimento melhor para o bebê, o vínculo que cria com o bebê, e o bebê isso, e o bebê aquilo. A mulher, ela parece que ela é um produto ali, que ela está ali servindo, que ela, sabe, que ela é qualquer coisa. E não, é o meu peito. E é o meu direito de usar o meu peito de uma forma que eu sinta prazer. É uma parte do meu corpo. Eu tenho o direito de usar essa parte do meu corpo. É bom para mim também. É uma escolha minha também. É o meu prazer também, entende? Então, esse movimento do parto me fez valorizar essa coisa mesmo de um feminino que é sagrado, que é bonito, que é lindo e que é gostoso de viver, entende? Então, isso me resgatou uma autoestima em ser mulher, porque até então eu achava que ser mulher era ruim, era só sentir dor, sofrer violência, não sei o que, sabe? Então, hoje eu valorizo o trabalho de cuidado, eu falo com meu filho... Olha, filho, aí ele fala, mamãe, só você sabe fazer isso comigo. Não é a mesma coisa quando o papai faz. Eu falo, vê como isso é importante. E eu ensino a eles o valor da mãe. E a me valorizarem. Porque aí o meu filho, se ele tiver uma esposa, quando ele tiver uma esposa, ele também vai valorizar. Ele também vai olhar o que ela estiver fazendo com os filhos e vai falar assim, isso é tão importante, porque a minha mãe fez comigo e ela me ensinou a importância disso. Né? Então, assim, eu acho que eles já vão ter um pensamento diferente. Eu acho que o meu marido hoje tem um pensamento diferente também, por ter vivido isso comigo. Mas eu gosto de dizer, se não fosse pelo meu encontro com esse movimento, teria sido completamente diferente mesmo. Assim. E mínimas coisas, desde você usar um sling, que é um outro tipo de experiência, entende? Em termos de vínculo, em termos de apego, cama compartilhada. Eu evitei, bicos artificiais. Eu tinha ido para os Estados Unidos, fiz um enxoval que me falaram que era bom fazer, comprei um monte de chupetas, entende? Eu estava seguindo a cartilha de uma mulher de classe média. E é o que eu falo, toda mulher de classe média no Brasil tem um corte na barriga. Por quê? Porque parto é dor, é chato, é feio, é sujo, é uma coisa que nem devia existir. Imagina um bebê saindo pela vagina, que coisa primitiva. Meu Deus. Né? Coisa primitiva. E fora os mitos, vai ficar larga, vai não sei o quê. Mito, tudo mito, entende? Então, eu me apaixonei pelo feminino, pelos processos femininos, por viver isso, e me tornei melhor a cada experiência que eu passei, mais forte, mais orgulhosa de ser quem eu sou. Então, eu recomendo isso para as mulheres, entende? Que se a gente quer que o mundo valorize o trabalho de cuidado e os processos femininos, mas a gente também tem que valorizar. Claro. É difícil a gente convencer o mundo quando a gente também não está convencido. Exato. Então, não tem assim, convencimento. eu estou convencida, e eu sei que eu estou falando aqui de uma forma super apaixonada, porque eu estou convencida. Se eu não tivesse, seria muito difícil vender isso para qualquer pessoa. Exato. Olha, eu quero deixar, assim, sabe, a minha experiência um tanto que pai, de uma certa inveja disso que você está falando.
porque vi todo esse processo com a minha esposa 3 vezes. E tem uma coisa na França que é muito diferente do Brasil, que ainda aqui se dá valor ao natural, no sentido de parto. Por exemplo, você só vai para um parto, até onde nós, claro, temos conhecimento, você só vai para um parto, você só sai do natural se for de extrema necessidade. E aí a gente passou a entender que no Brasil, por exemplo, é fruto de um sistema, fruto de dinheiro. É muito mais cômodo para quem tem um parto cesariano? Para o médico. Por quê? Porque ele não precisa acordar de madrugada, porque ele tem mais grana. Assim, eu tô falando em termos bem, sabe, bem baixos, mas ele tem mais grana, ele pode marcar o quanto ele quiser. É uma matrix obstétrica. Exatamente. E o que acontece? Aí você vê uma geração totalmente diferente. Já começa ali. A mãe já sofre muito problema, porque muitas vezes elas são sozinhas. O homem ainda não... Eu falo, sabe, de experiência própria, assim. O homem, muitas vezes... Não própria, mas, tipo assim, dos meus arredores. O homem ainda não amadureceu o suficiente para entender que aquele processo, tudo que começou... Aquele começo ali é muito importante. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. As dores que a minha mulher sente durante a gravidez, as dores que eu falo são... Né, a mentalidade, tudo que está acontecendo em volta dela vai ser passado pro bebê. E aí depois ele vai ser uma criança que vai ter isso. Vai ter, herdou, tá ali, passou, né, pro corpo dele, tá nele. Então, quando a gente entender isso, quando a gente passa a entender isso, e eu passei a entender isso, mudou muitas coisas. E aí eu ver a alegria da minha esposa em dar o peito pra criança, sentir que dentro dela saía fonte para uma outra vida. Isso pra mim foi, que coisa, pra mim foi mágico, pra mim foi divino, porque eu entendi esse processo aí. E como era, eu lembro que o nosso primeiro filho, ele mamou até 3 anos. E ele é forte, você vê, a gente sente ele, assim, sabe? No Brasil, a gente fala, né, o famoso cavalo, assim, sabe? Tudo, ele é forte, ele é muito forte. Você vê isso nele. E a gente entendeu. E isso a gente ouviu de pessoas lá de trás, que não, olha, é melhor amamentar. Não vai nessas ideias aí não, que você tem que trabalhar pra fazer isso. E a gente procurou fazer isso aí com os 3, sabe? Até onde a Tata poderia ir pra amamentar os filhos, ela deu o peito dela. E eu achava aquilo formidável. E aí, você precisa beber água, só. Né? E o corpo vai te dar tudo o que é necessário. E é incrível, eu fico olhando e falei, como assim a gente quer mudar isso? Como assim? O negócio funcionou perfeito até agora. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de Médicos Sem Fronteiras, de médicos que foram fazer trabalho humanitário na África, e ela falou assim, um dos casos que eu conheci lá de pessoas que mais me marcou foi de uma senhora que ela salvava crianças da desnutrição amamentando. Ela pegava crianças de 5, 6, 7 anos. Acho que eu já ouvi isso. E amamentava e a criança, sabe, se recuperava e sobrevivia, assim. Então, isso é bonito, entende? Putz. E isso é muito feminino. É claro, totalmente. E isso tem feminino. Que ser valorizado, esse poder, né? Porque isso é um poder. É verdade. Eu acho que a gente ouve muitas pessoas falarem... Por mais que tenha facilidade, né, o capitalismo, a gente não pode perder isso de vista. Claro, eu acho que assim, um músico do Brasil, ele canta isso. Usar os meios sem deixar os meios usar nós. Você entende? Eu acho que passa muito por isso. E tá tudo ligado. As mulheres têm que ter essa coisa, têm que ter. Poxa, vocês têm que estar em todos os lugares, é óbvio. Mas acho que perder essa, sabe... Sem abrir mão de ser quem somos. Exatamente. Não precisa, da nossa natureza. Não precisa ser... Bom, isso é meu modo de pensar, não. Sim. Seu óvulo. Guardar para quem sabe um dia você se tornar uma mãe. A gente vê, assim, e eu acho nítido isso, assim, a minha filha... ela já entendeu um dia. Ela falou, mamãe, eu quero ter um menino e uma menina. Ela tem 6 anos. Então acho que o caminho é esse, assim, sabe? Mostrar pra ela que, olha, isso aqui é maravilhoso. E ela se sentir inclusa nesse maravilhoso. Porque, por exemplo, olha o seu exemplo. O que muitas mulheres já ouviram. Nossa, é horrível. Nossa, não tem... A pior coisa do mundo, a pior do mundo qual que é? Dar luz. Você já... Sabe, você já coloca dentro da mente daquela pessoa que aquele momento vai ser horrível pra você. E não posso, de repente, afirmar que é ou não, né? Mas hoje, conversando com a minha esposa,
nós tivemos muitas dificuldades para ter o primeiro filho. Mas quando teve o primeiro, foi um momento muito difícil, que eu estava lá, eu sei o quanto ela apertava a minha mão, eu sei o quanto ela me passava essa dificuldade que estava tendo, mas quando teve o primeiro, teve aquele primeiro choque, ai meu, não quero mais, nunca mais. Aí passou, amamentou, sentiu no colo, quero ter mais, quero ter mais. Na terceira, sabe, ainda tinha muita vontade de ter outro. Por quê? Porque entendeu todo o processo, que é essa natureza, que é essa coisa maravilhosa de continuar tudo que nós somos até hoje. Um assunto que eu gosto demais, muito bom falar sobre isso, ainda mais quando a gente pode prevenir, quando a gente pode ajudar com a nossa experiência, com o seu conhecimento, com aquilo que você se prontificou a estudar, a melhorar, a ajudar pessoas em cima disso. Parabéns pelo seu livro, pela sua iniciativa. Obrigada. Sobretudo por não deixar, quando parece que, não mexe com isso não. Você tá caçando pulga, né? Pra se coçar. Sarna pra se coçar. Exatamente. Isso mesmo. E pensando agora em saúde mental, que é o tema desse livro, e saúde mental materna, que é o tema do encontro de ontem, em função do Maia Furtacor, mais uma vez eu reforço. Se a gente não valorizar os processos de maternidade, envolvidos com a maternidade, com o trabalho de cuidado, é muito difícil ter saúde mental, entende? É muito difícil ter saúde mental quando você se sente vítima, entende? De um filho, vítima daquela maternidade, vítima do parto. E isso é vendido para as mulheres o tempo todo, entende? E eu falo, isso está a serviço do machismo. O discurso da mãe sofredora está a serviço do machismo. E as pessoas falam, como assim? Eu falo, a gente tem que evoluir, a gente tem que falar que os homens têm que participar em casa. Eu não estou falando disso, mas a gente não pode só falar disso o tempo todo. E eu vejo que só se fala disso o tempo todo, entende? Então, assim, tem alguns perfis no Instagram, por exemplo, que eu sigo, que eu falo assim, gente, é muita depressão, é só isso o tempo todo. E não é só isso. Isso também, mas tem um outro lado, né? E esse outro lado precisa ser valorizado. Então, eu acho que isso acaba fazendo com que o feminino seja excluído. Quando a gente quer apenas dizer que a gente tem questões que a gente não é igual, que o mundo é projetado para os homens, tudo bem, isso tudo é verdade. Mas eu acho que tem muito mais chances de avançar a partir da valorização do feminino e de mostrar o quanto que nós, na nossa singularidade, a gente pode contribuir para um mundo melhor de trabalho, enfim, familiar, em todos os espaços, todos os aspectos. Meu livro aqui, para quem quiser. Riscos psicossociais, saúde mental do trabalho. Trabalhadores. E você sabe o que é muito bacana, é muito importante, eu quero ressaltar isso, porque senão se torna mais do mesmo. A gente só fala. Sabe? Aí vai ser normal. É tipo racismo. Todo mundo fala de racismo. Todos os lugares falam de racismo. Aí o jogador, ele vai na Espanha jogar e tem atos, sabe, contra aquele cara. Eu fico olhando, caramba, a gente já passou disso, não é possível. E acho que vai cair exatamente o que você está falando, assim, sabe? Todo mundo falando, mas na realidade pouca pessoa tá vivendo o negócio. Tá fazendo, sabe? É o que você falou, o processo para um próximo, para a criança. Mostrando que não é só o falar. E aí entram as políticas públicas, de promover a diversidade, né? De dar espaço. Totalmente. Porque aí você vai quebrando o preconceito. E quanto mais pessoas estiverem fazendo em vez de só de falando, a coisa funciona. Bom, doutora, muito obrigado. Vou mostrar o seu livro de novo. Pode Passa, mostrar, por favor. Eu te agradeço. Muito obrigado. Uma delícia. Nosso papo passou tão rápido. Tá aqui, riscos psicossociais, saúde mental do trabalhador. Eu vou deixar aqui, a gente vai aparecer depois aqui no monitor, o seu @, os dois. Tá bem. Tá bom? Pra quem quiser depois procurar, e as pessoas que seguem a gente, que continuam vendo a gente, que tá sempre de olho naquilo que nós estamos postando, tanto no YouTube como em todas as redes sociais. Isso é um assunto muito legal. Isso é muito legal. E tem muita gente escondida, tem muita gente com medo, tem muita gente que está sofrendo e caladinha. E o duro, eu não posso abrir de novo isso aqui, o duro são pessoas que são casadas com pessoas que têm isso em casa. Esqueci sobre esse assunto. E aqui acontece muito. Sabe, sofrer tudo isso em casa. Em casa.
da família, do marido, sogra, sogro, filho. Sim, com certeza. O assédio ele está em ambientes de convivência. Pode ser a universidade, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o shopping, pode ser o espaço público. Onde a gente tem ambiente, onde a gente tem pessoas circulando, onde a gente tem relacionamentos. Claro, o de trabalho é muito especial, porque o trabalho é muito central na nossa vida. Mas os relacionamentos abusivos, os relacionamentos tóxicos, no ambiente familiar, eles são muito, muito, muito frequentes. E, geralmente, a pessoa que passa por esse tipo de situação em casa, ela se torna muito mais vulnerável para sofrer isso no trabalho. Nossa, e agora você falando, eu acabei de me lembrar de uma vez que eu fiquei sabendo... não, eu estava no local de uma psicóloga que sofria todo esse tipo de pressão, uma psicóloga, olha que coisa doida, que sofria todo esse tipo de pressão na universidade onde ela trabalhava. E ela tinha perdido forças já sobre isso. Para ela, tipo, nem quero falar mais sobre isso, que é muito ruim para mim. E a pessoa tinha que fazer um tratamento, porque é brasileira, numa universidade francesa, onde ela sofria já tem um preconceito, né? E aí, por ser brasileiro, por ser mulher, e porque você tá aqui e tal. Isso é um ponto importante, eu acho, de tocar, que é assim, o fato da gente ter conhecimento sobre essas dinâmicas não nos torna imunes, tá? Então, se você ela é uma psicóloga, sim, eu até postei outro dia, eu falei assim, já é tempo da gente reconhecer que advogado sofre assédio e que médico adoece no trabalho. Já passou da hora de a gente enxergar a vulnerabilidade que todos nós temos diante de violências, diante de processos de relacionamentos tóxicos. Então, é muito difícil da gente se defender quando nós somos a bola da vez. E eu estou falando isso por experiência própria. No meu internato de medicina, que eu concluí ano passado, passei por diversas experiências de assédio, em que eu fui vítima de assédio, e houve um período em que eu fiquei mal com aquilo, e eu me sentia uma farsa, porque eu falava, gente, como que eu tenho um perfil sobre isso, e eu mesmo não estou conseguindo lidar com isso aqui, sabe? Comecei a me sentir uma impostora. E aí foi todo um processo, até que eu consegui também fazer algumas denúncias sobre isso, mas para te dar um exemplo bobo aqui, assim, um caso só, foram inúmeras situações que eu vivi. Quando eu passei no estágio da GO, que é ginecologia e obstetrícia, eu estava lá com touca, máscara, pijaminha cirúrgico, né, com minhas colegas de 20 e poucos anos, e o preceptor simplesmente me entregou a marmita dele para lavar, né, a vasilha, e me deu um detergente na mão, e falou, lava para mim. Eu fiquei paralisada, eu lavei, eu entreguei, e eu fiquei assim, digerindo aquela situação por alguns meses. Porque eu revivi aquele momento várias vezes na minha cabeça, eu falando não, eu falando que eu era auditora do trabalho, eu falando que eu tinha feito a tese, eu denunciando, eu chamando a polícia, eu gritando, eu batendo a minha cabeça na parede. Assim, eu falei, por que eu não agi diferente? Eu não consegui. E eu já consegui me reconciliar com isso. Mas, assim, para dar um exemplo para vocês de algo que eu passei no final de 2022 e que eu denunciei isso em 2023 no Ministério Público do Trabalho, tem um inquérito civil em andamento sobre essa situação, que eu até publiquei no Instagram, e outras que eu vivi, entendeu? No hospital. Então, assim, o fato de ser psicólogo, o fato de ser auditora, o fato de ser médico, o fato de ser doutor, o fato de escrever sobre isso, de falar sobre isso, não nos imuniza, nem na vida pessoal, nem na vida de trabalho, nem em outros espaços. Então, por isso que a gente tem que estar atento e a gente tem que ter solidariedade com quem está passando por isso. E a gente também tem que ter essa humildade de reconhecer até onde a gente consegue ir sozinho e buscar ajuda. Entendi. Foi o que eu fiz. Eu busquei advogado, eu busquei ajuda. E falei, olha, eu sou a envolvida, então para mim aqui tá difícil. Então eu preciso de ajuda. Você me ajuda? E aí contratei um advogado para fazer o meu caso. Claro. Porque fazer o meu próprio caso já seria muito pesado, entende? Outra coisa. Defender você mesmo na frente do juiz. É como o médico se autocuidar, é difícil, não dá. Então isso a gente também tem que ter essa humildade. Entendi. E qualquer um pode passar por isso. Qualquer pessoa. Muito bem. Puxa, que agora eu fiquei atônito agora. Porque tá subentendido que quando você tem todas as informações, quando você tem esse conhecimento,
de causa, sobretudo, você saberia reagir. Peraí. Porque assim, pelo que eu entendi, não era um chefe, um amigo que chegou e falou assim, você pode me fazer um favor, por favor? Não, Mas um chefe. Eu nunca tinha visto, ele não sabia o meu nome. É, o que você ele falou, estava me vendo pela ver primeira direito. vez. O que ele fez foi abusar da condição de chefe de alguém que ia pegar minha folha de presença e dar um carimbo no fim do dia e falar, olha, se submeta, lava minha louça, porque é isso que eu faço com as internas. Exato, se coloca no seu lugar. Ficou, é claro isso pra mim, fica bem entendido, assim. E aí, automaticamente, você não teve, putz, que coisa. É porque a gente, é o que eu falei, tá meio que claro que não, como eu tô por dentro do assunto, vai acontecer comigo, não vai ter problema nenhum, e ao contrário. Às vezes não sabemos a reação mediante aquilo mesmo que nós doutrinamos. Bem isso. Exatamente. Escuta, muito obrigado. Eu que te pena. agradeço. Obrigado muito bom mesmo de estar coração. aqui. Um prazer. Prazer é todo meu. E, poxa, na próxima vez que você vier, tiver um tempinho, a gente tenta continuar o assunto. Sim, tá bom? Com certeza. Espero voltar em breve. E queria mandar um beijo aí para todo mundo que está assistindo. Se gostaram, depois me procurem lá no perfil, comentem, sigam lá também o conteúdo. Vou gostar de trocar com quem está fora do Brasil também. Claro, vai ser muito legal. É sempre de muita importância. Tem muitas mulheres que necessitam disso. Muito por aqui. A gente, sobretudo quando eu criei o podcast, e assim, uma coisa muito legal é que as mulheres, eu passei a notar isso, é claro que primeiro na minha casa e depois das que vieram aqui, tem um poder, assim, sabe, de resiliar, no sentido de resiliência, muito grande aqui fora. Porque pro homem é muito fácil chegar e arrumar um trabalho e conseguir um contrato. Pra mulher é muito mais complicado. E aí elas criam, elas se refazem, continuam sendo a mãe, continuam sendo a esposa, viram empreendedora, vira alguém de respeito. Eu conheço muitas que chegaram, foram lavar banheiros, foram fazer várias coisas que não estavam, entre aspas, tá, acostumado, não que seja ruim, não, ao contrário. Sim, são trabalhos dignos, mas a pessoa, diferente do que elas estavam acostumadas exato, a fazer. E não estudou para isso. Essa é a realidade, entendeu? E aí chegam, vão subindo, vão crescendo, montam a sua empresa muitas das vezes, fazem aquilo que, entre aspas, não está sendo julgado para ser feito. Então, assim, já deixo aqui, então, toda sabe, a minha admiração pelas mulheres, por aquilo que fazem, que conseguem, acima de qualquer coisa. E aí, com certeza, muitas delas vão ver isso e vão até te procurar, e, enfim, para ter uma resposta, ou, enfim, dar também o parecer delas mediante a muitas coisas que passam por aqui, para que você possa enriquecer mais ainda o seu conteúdo, vendo essas mulheres daqui de fora também. Sobretudo essas brasileiras que estão por aqui. Mais uma vez, obrigado, de coração mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Fica sentadinho, deixa eu tirar uma foto pra você. A gente fazer a capa do... Como chama?